Vamos resolver os nossos probleminhas do Enem Belém 2025, né? Como sempre fizemos, 4 em 4. Então vamos lá. O primeiro problema é esse aí. Sem perder muito tempo, não vou nem ler a tirinha porque não será necessário. A imagem apresenta uma tirinha com os personagens Caco e Tuca. Na tirinha, o macaco Caco e o tucano Tuca estão utilizando o mapa para procurar um tesouro. Cansado de escavar à procura do tesouro, Tuca percebeu que, mesmo que o mapa levasse a algum tesouro, eles encontrariam problemas nessa busca, pois a unidade de medida indicada no mapa é passo, uma unidade não convencional no sistema, logo não presente no Sistema Internacional de Unidades, que é um conjunto padronizado de definições para unidades de medida utilizado em quase todo o mundo. Com relação à grandeza expressa em passos, na tirinha, no SI, Sistema Internacional, a sua unidade padrão é. Bom, não vamos perder tempo, não, né? Se é passo, é medida de distância. Se é medida de distância, no Sistema Internacional de Medida, é um metro. Resposta, letra A. Segundo, agora já exige um pouquinho mais de cuidado, porque está envolvendo aqui geometria espacial com fórmulas do cilindro. Qual é a fórmula da área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro é π, 2π, R, maiúsculo, minúsculo, dependendo do cilindro, H. Né? Na verdade, o que que é isso? Se a gente abrir um cilindro, ele vai virar um retângulo. Né? E essa parte de cima aqui, que é o lado do retângulo, nada mais é do que aquela circunferência que forma a base do cilindro. E o volume do cilindro? O volume do cilindro é π R2, área da base, vezes a altura. Pronto. Muito bem. Então, continuando, o primeiro cilindro nosso tem raio R. Então tá aqui, ó, raio R. E eu vou chamar a altura dele de H minúsculo. Vamos ver o que que fala o problema. Uma pessoa necessita armazenar uma quantidade V de líquido e possui um recipiente no formato de cilindro circular reto, que é esse que eu desenhei aqui, com raio da base medido 1, o qual comporta apenas 4 nonos da quantidade que ele precisa. Aqui, ó. Ele precisa de armazenar V e esse aqui comporta somente 4 nonos de V. Essa pessoa comprou, então, um novo recipiente no mesmo formato, com raio da base medindo R maiúsculo, mantendo a mesma medida da área lateral do primeiro recipiente e que comporta exatamente a quantidade V de líquido. A razão R sobre R entre os raios dos dois recipientes é pronto. Vamos lá. O segundo cilindro, aí é o volume que está lá no cilindro dado, no primeiro. Né? Ele está dizendo que é somente 4 nonos de V. E a área lateral, 2πrh1, como mostramos na fórmula aqui em cima. Vou para o segundo cilindro, que é o que ele tem que adquirir, e verifico que ele tem raio R maiúsculo, como está lá no enunciado. E a altura que eu vou chamar de H2. H2, pronto. O que que é a área lateral dele? 2πrh2. E o volume dele? πr ao quadrado, H2. Área da base, vezes a altura. Muito bem. Ó, mantendo a mesma medida da área lateral do primeiro recipiente. Então, a área lateral AL2 vai ter que ser igual à área lateral AL1. Igualando as duas, o 2 simplifica, o π simplifica, passo o R minúsculo para cá dividindo e passo o H2 para o outro lado dividindo, obtendo aqui, então, uma equação, né, uma relação entre raio, raio, altura e altura. Agora veja bem, este volume aqui, vou substituir lá naquele V da primeira fórmula. Então vai ficar assim, ó, 4 nonos de V, que é πr2h2, é igual a πr2h1.
Fazendo as contas, eu vou simplificar o π com o π, vou passar o R2 minúsculo para cá dividindo, vou passar o 4 para a direita dividindo e o 9 para a direita multiplicando, obtendo esses valores aqui. Observa que esse R sobre R ao quadrado, ele pode ficar assim, ó, R sobre R ao quadrado, né? E pode também, se quiser, né, dizer assim, ó, isso aqui é R vezes R sobre R vezes R. Como do lado de cá eu tenho um, um 9 sobre 4 H1H2, eu vou pegar esse valor aqui e separar o H1 e o H2. Vai ficar assim, ó, 9 quartos de H1H2 é igual a R vezes R ao quadrado, que é isso aqui. Portanto, né, eu vou pegar esse valor e substituir aqui, ó. O H1 sobre H2 que eu tenho nessa forma, eu substituo nessa outra que eu acabei de determinar. Aí eu vou obter R sobre R ao quadrado igual a 9 sobre 4. Aqui, ó, no lugar desse H, é R, viu, gente? Aqui eu cometi um pequeno engano na hora de preparar o problema. Então, como eu estava dizendo aqui, ó, R, um R desse aqui eu posso cortar com este. E outro R aqui minúsculo embaixo eu posso cortar com esse aqui que está com cara de H, né? Portanto, eu vou obter R sobre R igual a 9 quartos, que é exatamente a letra E, tá? Muito bem. Então é isso aí. Vamos para o próximo. Esse aí também é muito fácil, muito fácil. Ele diz assim: um matemático brasileiro recebeu em 2014 a medalha Fields, premiação popularmente conhecida como o Nobel da Matemática. Ele é o primeiro ganhador na América Latina. Como parte da premiação, ele ainda recebeu cerca de 31,3 mil reais pela conquista. Qual é o valor em real representado pelo algarismo 1 no valor da premiação recebida pelo matemático brasileiro? Então, 31,30 mil significa, multiplique isso aí por mil. Então vai dar 31.300 reais. O 1, qual a posição desse 1? Posição desse 1, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, o valor relativo, o valor desse 1 no número que nós temos aqui é 1.000. Letra D. Muito bem. Vamos para o quarto problema. O quarto problema. A figura é um mosaico desenhado sobre uma malha quadriculada, obtida pela justaposição de um quadrilátero, 4 triângulos e 4 hexágonos, né? O quadrilátero de cor amarela é um quadrado. Quantos polígonos regulares, contornados por linhas contínuas, podem ser identificados nesse desenho? Ora, veja bem, ó, polígonos existentes, regulares ou não, né? Ele não falou aqui no enunciado, mas aqui nós temos um octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que não é regular. Um lado dele tem duas vezes o lado do quadradinho, e o outro lado é a diagonal, então não é regular. Mas nós temos o hexágono, também não é regular. Por quê? Um lado é o lado do quadrado, o outro é a diagonal do quadrado. Então, nada feito. Agora, os dois quadrados centrais são regulares. Então, só tem eles. Porque o triângulo que nós temos lá, o triângulo que nós temos lá, os quatro triângulos, eles não são regulares, porque eles são retângulos, né? São retângulos, triângulos, retângulos, portanto, no máximo isósceles. Fora também. Assim sendo, a nossa resposta é realmente A. Muito bem. Esse aí fica para a próxima, porque nós vamos fazer de 4 em 4. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.